E neste episódio do podcast Contra a Regra, nós vamos falar da Tailândia. O país do Sudeste Asiático é uma monarquia comandada pelo rei Rama X. Eu não vou me arriscar em falar o nome completo dele. O governo está nas mãos de um primeiro-ministro que chegou ao poder por meio de um golpe militar em 2014 e a reeleição em 2019 foi controversa. Neste ano, milhares de tailandeses já estão indo às ruas para exigir mais democracia e até uma reforma da monarquia, que, aliás, ganhou mais poderes com a nova Constituição. E para falar disso, o Contra a Regra se conecta, você já assiste no YouTube e acompanha no podcast, com o professor Roberto Ibel. Ele dá aula de Relações Internacionais na ESPM. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Uma boa noite para todo mundo. Professor, começando pelo princípio, como a gente sempre brinca com os nossos entrevistados, qual é o contexto atual da política da Tailândia e o que levou a esse momento de manifestações e de questionamentos do governo, mas também da monarquia? O contexto político da Tailândia é um contexto tão conturbado quanto o nosso aqui no Brasil, só que nós conhecemos pouco, sabemos pouco sobre essa região do Sudeste Asiático aqui no Brasil e se fala muito menos de Tailândia, né? A Tailândia, como o Alessandro estava comentando antes, é um país com uma grande riqueza cultural, uma riqueza religiosa, né? Toda uma questão histórica, antes chamado Antigo Reino do Sião, agora chamado de Tailândia, né, desde a década de 30. E a Tailândia, então, ela passa por um processo conturbado a partir da última década, quando a gente tem o falecimento do pai do rei Rama X, também não consigo pronunciar o nome dele, né? A língua tailandesa tem suas peculiaridades, e também quando tem o golpe de Estado em 2014, em que o novo primeiro-ministro toma o poder com o apoio dos militares e vem governando desde então. E esse governo é referendado pelo parlamento, melhor dizendo, em 2014, e nos últimos anos, então, ele vem aplicando cada vez medidas mais autoritárias, mais totalitárias no governo tailandês. A única diferença, que eu diria, da Tailândia para outras monarquias é que a monarquia da Tailândia ela é muito recente, a monarquia constitucional. Até 1932, a Tailândia era um país com uma monarquia absolutista. E a questão principal hoje, ela se vende como uma monarquia constitucional, mas o rei tem ganhado muitos poderes junto com o primeiro-ministro desde o golpe de 2014. Inclusive, a Tailândia é um dos poucos países que tem aquela legislação chamada de lesa majestade. Você não pode falar mal do rei na Tailândia porque pode dar uma pena de prisão até 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Então, esse é o grande momento hoje que acontece na Tailândia, junto com o período de pandemia. A Tailândia, diga-se de passagem, foi um país que conseguiu evitar a propagação da pandemia, como em outros países do Sudeste Asiático, não chegou a ser um epicentro naquela região, mas que tem aí manifestações quase que diárias, pedindo tanto uma reforma constitucional, como também uma reforma da monarquia e a própria saída do rei Rama X. E, professor, agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse sistema político, né? Como ele funciona, esse sistema pós-32 e agora pós-14, né? Desde 32 foram 12 golpes no país, e também, assim, tantos golpes, tantas agora manifestações, o que explica também a manutenção dessa monarquia, né? Nesse sistema político tailandês, como o senhor comentou, né, da lesa majestade, eu vi algumas imagens na Tailândia, as pessoas que vão entregar alguma coisa para o rei, elas rastejam no chão. É uma coisa, elas rastejam, elas não podem ficar mais altas que o rei, é uma coisa muito cultural, mas muito forte. Então, como é que funciona esse sistema político e essa monarquia na Tailândia? São 12 golpes de Estado e quase 30 constituições desde 1932. Então, a gente fala que aqui no Brasil nós tivemos muitas constituições, aí a mais recente, então ela tem menos de 10 anos. E justamente o sistema político da Tailândia, ele se espelha muito nas demais monarquias da região do Sudeste Asiático e também outras monarquias do próprio Ocidente, né? Então, a ideia que se constrói seria o rei apenas como uma figura chefe de Estado, uma figura decorativa, por exemplo, como a rainha britânica, né, que tem quase nenhum poder, e sim um poder de representatividade, e o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento após eleições parlamentares, como no mundo inteiro, teria a chefia do governo de Estado. A questão seguinte é que, em 2014, você tem o golpe militar, né, o golpe civil-militar, a gente pode chamar, porque teve grande participação de atores da sociedade civil, e que implementa um regime autoritário, né,
com perseguição aos oponentes políticos, naqueles moldes tradicionais que a gente conhece, né, de perseguição a opositores, cerceamento de liberdade de expressão, controle da imprensa, enfim. Mas a questão principal é que é um golpe militar, e essa é a peculiaridade da Tailândia, é um golpe militar numa monarquia. É muito difícil, se a gente olhar para a história das relações internacionais, até mesmo a história recente, golpes de Estado em monarquias, porque, de fato, sempre o monarca ele se coloca como uma figura de representatividade do Estado e não de governo. O último caso, diria para ti, Felipe, foi talvez na Espanha do Franco, né, que o seu sucessor vai ser o rei Juan Carlos, né, que instaura a monarquia de novo. Mas então a gente não tem na história recente, eu diria, talvez no último século, nos últimos 2 séculos, uma monarquia que funciona junto com um regime autoritário. Tá? Alguns autores colocam que talvez o Marrocos seguiria mais ou menos o mesmo caminho, né? Mas o governo, você ainda tem um processo democrático mais ou menos funcionando no Marrocos. Então, a Tailândia é muito peculiar. Eu comentei, inclusive, foi nessa terça-feira, acho que daí também decorreu o convite, em sala de aula com os meus alunos de ciência política. Falei, gente, o sistema político da Tailândia ele é um dos mais peculiares do mundo, né? Porque você tem uma monarquia que ela tem toda uma história, digamos assim, né? Tem todo um procedimento, como você mencionou, as pessoas rastejando, né, para entregar algo para o rei. Tem todo um cerimonial, né? É uma monarquia histórica, com as suas dinastias aí, milenares, praticamente. É uma das monarquias mais antigas do mundo, mas que até 1932, até a década de 30, ela era absolutista, né? Foi uma das últimas monarquias a passar do campo absolutista para o campo constitucional. E mesmo assim, hoje você tem então o rei Rama X governando, digamos assim, junto com o primeiro-ministro, que eu também não vou, eu tenho o nome dele aqui, Prayut Chan-o-cha, não sei se é assim que pronuncia, não sou especialista em língua tailandesa, mas que os dois acabam um servindo ao outro como governante. Os dois acabam tendo poderes quase que ilimitados dentro da política tailandesa, né? Então ele tem a força dos militares ao seu lado, o rei Rama X, e o primeiro-ministro tem o apoio dos militares e tem todo esse apoio político e, eu diria até, simbólico da monarquia ao seu lado. Então é quase uma união perfeita entre dois governantes, né? E desde então, tivemos 12 golpes de Estado, quase 30 constituições, se não me falha a memória, foram 30 constituições na Tailândia neste período. Estou pensando na Turquia, que acabei de ver uma matéria aqui sobre a Turquia, lá na questão de Nagorno-Karabakh, que também dá até outro episódio aqui para vocês, né? E, então, quase 30 constituições que criam sempre a cada nova constituição uma relação de poder interna muito tensa, né? Um tensionamento na sociedade tailandesa muito grande. Eu tive um colega tailandês numa especialização que eu fiz na Rússia em 2015, e na época eu perguntava para ele, na época o pai do Rama X ainda era vivo, faleceu um ano depois, 2016, e perguntava como é que era o sistema político tailandês, né? E ele disse, olha, nem nós tailandeses conseguimos entender como é que funciona. Para os padrões ocidentais é muito mais difícil ainda. A gente pensar aqui que nós temos uma eleição a cada 4 anos, né? Na Tailândia você tem uma série de partidos políticos, mas quem manda de fato hoje são os militares, apoiado pela ala monarquista, digamos assim, né? Então, é muito difícil a gente falar numa democracia tailandesa em 2020, quase 2021, por causa dessa união entre monarquia, governos autoritários e golpe de Estado, né? E com um ordenamento jurídico, então, super complexo, que mistura tanto tradições religiosas como novas visões políticas. Só para lembrar, o monarca, né, o rei Rama X, ele também é considerado como o líder espiritual do budismo na Tailândia. É importante pontuar isso. E, professor, justamente em relação a esse ponto, a Constituição tailandesa garante liberdade religiosa, mas tem esse ponto que é bastante interessante, digamos assim, que o rei precisa ser budista e ele carrega aquele título, né, de defensor da religião dentro do país. Como esse aspecto, o aspecto religioso, também interfere nessa vida política do país e nesse cenário? Interfere bastante. Esse meu colega na Rússia, o Arko, não posso falar porque é um nome comum, né? Não falei sobrenome, é um nome comum que tem na Tailândia, como se fosse João, Pedro, aqui no Brasil. O Arko sempre relatava que os servidores civis, né, digamos aqui os concursados, né, e servidores militares,
obrigatoriamente deveriam jurar lealdade ao rei, mas também professar a religião budista, né? Como se fosse uma obrigatoriedade. Então, essa liberdade religiosa, ela tem as suas limitações, né? Não é como aqui no Brasil, teoricamente um Estado laico, você pode professar qualquer religião ou nenhuma religião e ser servidor público, ser servidor do Estado. Na Tailândia isso muda um pouco. Né? Na Tailândia há essa obrigatoriedade, digamos assim, de que você siga a religião budista quando ocupa principalmente cargos mais altos, patentes mais altas, se nós estamos falando nas Forças Armadas. Então é quase que uma relação, um tripé: religião, monarquia e o governo autoritário, né, que comanda hoje a Tailândia. Uma outra questão, Alessandro, é que a religião budista na Tailândia ela acaba tendo suas particularidades, como o próprio cristianismo tem, o islamismo também tem em outros países, o budismo tailandês ele tem suas particularidades, o que acaba afastando, em certa medida, a Tailândia de outros países budistas na região, né? Como, por exemplo, a própria China, se a gente for pensar, a Coreia do Sul, a Índia, parte da Índia budista também. Então, a forma de uso da religião, os usos da religião dentro da Tailândia, ela tem uma questão política muito forte por trás, né? O papel da religião também serve como um papel político, como forma de manifestação política. O professor citou alguns países da região e outros países budistas, e eu queria perguntar justamente isso. Qual é a influência ou os reflexos dessa crise na Tailândia nos vizinhos do Sudeste Asiático e também até em outros pontos do continente, fora até mesmo, porque a Tailândia é o único país da região que não foi colonizado por europeus, não é mesmo? Não foi colonizado por europeus, mas os europeus tentaram chegar lá, né? Tentaram, por meio das navegações no passado, século XVI, século XVII, tentaram chegar à Tailândia, teve uma resistência muito grande. A gente tem que entender a Tailândia como se fosse um ator médio na região. Ela não tem uma projeção de potência regional, como, por exemplo, a Indonésia tem, como outros países da região, como até mesmo a Malásia tem um poder econômico, digamos assim, muito maior do que a Tailândia. O Vietnã do passado teve toda uma projeção política tão relevante. Então a Tailândia seria um ator médio, não podemos chamar que é uma potência regional, mas ela tem a sua relevância histórica para a região, né? Ela tem a sua relevância histórica, tem uma certa relevância econômica também, mas é um dos países fundadores do ASEAN, diga-se de passagem, que é um dos blocos, um dos vários blocos econômicos e também políticos que a gente tem no continente asiático. Mas a Tailândia, ela não tem, eu diria que ela não tem um poder de influência em outros países na região como eles o têm, né? Então, dificilmente a gente vai ver um tensionamento maior da Tailândia com a Indonésia, com a Malásia, com Singapura, Myanmar, enfim. E tem relações, eu diria até que muito estratégicas com a China, né? Porque a gente está falando de contexto de Sudeste Asiático, proximidade também ao Mar do Sul da China, né? Então, que é um dos grandes hotspots hoje em geopolítica, é a questão do Mar do Sul da China. Eu diria que a Tailândia ela se posiciona como um ator que tem muitos problemas domésticos, mas que no plano externo ela tem se pautado sempre por um certo pragmatismo, né? Não tem assim criado muitos tensionamentos com seus vizinhos, porque ela, como você mencionou, ela está muito perto da Índia, próxima da China, próxima do Japão, né? Também com toda a frota dos Estados Unidos ali na região do Oceano Índico, perto do Pacífico também, então, transitando pelo Mar do Sul da China. Então, a Tailândia não tem um espaço, eu diria, para buscar, né, um espaço maior para buscar uma projeção assim, de impor talvez alguma visão política ou até mesmo alguma agenda política, melhor dizendo. Ela se mantém muito assim em stand-by, observando o cenário. Eu compararia a Tailândia num cenário como o Chile aqui na América do Sul. Nem tão Argentina, nem tão Venezuela, nem tão Brasil. É um país que se mantém assim observador. É um player que observa, né, e que aproveita talvez as oportunidades que apareçam. Mas ela não é assim fator de desestabilização regional. Eu não veria a Tailândia nesse sentido. E, professor, falando agora, né, da parte econômica, a Tailândia talvez não seja um player tão grande, mas também é considerada um dos novos tigres asiáticos, aproveita também toda a onda da região, né, de desenvolvimento, obviamente está ali do lado. Então, qual é o papel da Tailândia? O que perspectiva tem economicamente a Tailândia daqui para frente? Vai surfar nessa onda ou vai acabar, né, essa pandemia vai acabar derrubando a economia e talvez não recupere mais, porque a gente não sabe o que pode acontecer?
Estava demorando a questão da pandemia, porque eu ia dizer, tem o antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Pós-pandemia a gente não sabe quando vai ser, porque ela não terminou ainda, né? Mas eu te diria assim, Felipe, a questão econômica da Tailândia, ela tem uma boa performance, você colocou, é um dos novos tigres asiáticos, né? É um player econômico importante. A Tailândia, ela não entrou naquela onda que nós vimos de outros países da região, como de terceirização, né? Ou como offshorings de chinesas, né? Que acabam terceirizando essa produção para Bangladesh, Myanmar, Singapura, Malásia. A Tailândia não entrou nesse processo. Então, hoje, se a gente compra uma roupa, né, em qualquer loja de departamento aqui no Brasil, a gente olha a etiqueta, não vou dizer o nome das lojas, mas vocês sabem de quais eu estou falando, vai ver, né? Made in Bangladesh, made in Malásia. 10 anos atrás a gente via made in China. Dificilmente a gente vai ver isso com relação à Tailândia, né? A Tailândia, ela tem um bom índice, tem um dos maiores índices de desenvolvimento econômico na região. Estava até olhando aqui na minha colinha antes, 0,765, é um número alto, né, o número do IDH da Tailândia, mas é um país que também ainda é muito agroexportador, né, depende de commodities agrícolas para a manutenção da sua economia. Com relação à pandemia, bom, depende muito do cenário pós, né? Todas as projeções para todos os países, do Brasil até a China, apontam uma recuperação a partir do próximo ano. Mas é muito difícil a gente prever se vai acontecer ou não, né? Nós temos uma eleição nos Estados Unidos daqui um pouquinho mais de um mês. Temos a saída definitiva, talvez, do Reino Unido, né, do Brexit, até o final do ano, tem que estar pronto esse tratado. Temos outras questões geopolíticas que agora estouraram no Nagorno-Karabakh. Temos a questão de Taiwan. Hoje mesmo comentei numa aula de manhã, olhar com muita atenção, isso sim pode ter um reflexo especial na Tailândia, com muita atenção a possibilidade de invasão chinesa à ilha de Taiwan, não descartaria isso. Aí sim a gente vai ter todos os olhares do mundo para aquela região, e obviamente a Tailândia está lá perto, próxima, territorialmente falando, não tem como pensar que a Tailândia vai se manter imune, ela vai ter que tomar um lado, seja pró-China, seja pró-Estados Unidos, né? Ou talvez uma terceira via, que eu acho muito difícil. Mas assim, o desempenho econômico da Tailândia tem sido não muito afetado pelas crises que antecederam a nossa pandemia atual, né? Então ela tem tido assim, a moeda, o baht, tem uma boa valorização, né? Hoje mesmo foi muita coincidência, não foi por causa da entrevista, eu sou fã de Harry Potter, e agora as edições tailandesas que lançaram, assim, lindas as capas, né? Até recomendo que vocês olhem depois, e fui olhar o preço que estava, né? A coleção completa, em reais, daria quase R$2.000 os 7 livros, né? Então, para vocês terem a noção da valorização do baht, que é a moeda tailandesa, com relação ao próprio real, que é uma moeda super desvalorizada, mas também muito valorizada com relação ao dólar, né? Livro sempre é bom a gente não usar aquele padrão Big Mac, usar o padrão de livro, principalmente uma série como Harry Potter, que preço é mais ou menos homogêneo. Então a gente pode ver o custo, né, o custo de vida tailandês, que é um dos maiores do mundo. Bangkok é uma das capitais mais caras da Ásia, né? Diga-se de passagem, turismo para a Tailândia é muito caro, embora seja um dos carros-chefes da própria economia tailandesa, o turismo, né? Praias maravilhosas. Nunca estive, mas pelas fotos e relatos de quem esteve, sim, praias maravilhosas. Agora, o senhor falou nessa disputa, né, Estados Unidos e China, em que em algum momento talvez a Tailândia tenha que se posicionar. Nesse momento, com o atual regime, tem como saber se ela é mais pró-China ou mais pró-Estados Unidos? E aproveitando, quero emendar mais uma, professor. O rei da Tailândia hoje está na Alemanha, né, se não me engano, por causa da crise sanitária, enfim. E aí, com a pandemia, com todos os reflexos, com essas manifestações, esse pedido de maior democracia, essa instabilidade que a Tailândia vive hoje, o senhor acredita que, com todos esses elementos, é possível imaginar uma mudança de regime? E aí, acontecendo essa mudança de regime, sendo o fim da monarquia ou uma reforma da monarquia, uma mudança também dessa perspectiva de apoiar China ou Estados Unidos no futuro? Eu vejo a Tailândia olhando com muita cautela, né, a sua política externa, como mencionei anteriormente. Talvez uma boa saída para a Tailândia, que a gente possa imaginar num cenário geopolítico, é uma aproximação com o Japão. Por incrível que pareça, a Tailândia tem boas relações com o Japão. O rei Rama X teve entronização, do novo imperador japonês no ano passado, né? Tiveram conversas bilaterais, enfim. E então, talvez
pensando no contexto regional, ela não bateria de frente com a China. Ninguém vai bater de frente com a China no hipotético conflito ali em Taiwan ou no próprio Mar do Sul da China, né? E a gente tem que pensar também, né, Alessandro, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos agora, né? Claro que uma hipotética vitória do Joe Biden traria uma nova visão de relações com a China, né? Os democratas tradicionalmente têm relações mais amistosas com a China do que os republicanos. Diga-se de passagem, agora eu também um discurso muito mais moderado. Então é muito difícil a gente prever um cenário, né? Mas eu não descartaria talvez um alinhamento com os Estados Unidos. A segunda parte da pergunta, né, uma mudança de regime, sim, fazendo de novo uma analogia com Harry Potter, né? Agora as manifestações eles estavam se referindo ao rei como Voldemort, aquele que não deve ser nomeado, se vestiram de preto, enfim, os manifestantes, né? Então, eu acho muito difícil uma quebra da monarquia, uma mudança para um regime republicano, né? Sempre são muito traumáticas as mudanças de monarquias para repúblicas, historicamente falando, né? Então, porque isso envolve sentimentos nacionais, você tem toda uma população mais velha, né, que cresceu, ou nasceu, melhor dizendo, ainda num período absolutista, toda a tradição histórica, né, de se curvar não, né, se arrastar até o rei, as fotos aí que a gente vê na internet, né, das cerimônias com o rei, é muito estranho para os nossos padrões brasileiros. Então, acho difícil uma queda da monarquia e uma transformação em república, mas não descartaria talvez uma mudança de regime, não diretamente para uma democracia. As transições de ditaduras para democracia são muito lentas em todos os processos, todos os países, mas não descartaria talvez agravando a situação, e aí com reflexos na própria economia, talvez uma saída do primeiro-ministro, né? Mas pode-se colocar muito bem um outro nome apoiado pelos militares. Então, assim, monarquia acho muito difícil que seja substituída, mas o governo, com a autorização, né, com a bênção, digamos, do rei, não descartaria num cenário pós-pandemia ou de agravamento das tensões. Porque é importante, né? Embora tenha todas essas restrições, a própria lei de lesa majestade na Tailândia, você vê manifestantes cada vez mais saindo às ruas, né? Você vê manifestantes participando nas redes sociais ativamente. O próprio Twitter, né? Às vezes eu coloco o meu Twitter nos Trending Topics mundial, porque no Brasil, se a gente vê, a gente pira, né? Então eu coloco Trending Topics global e às vezes aparecem, assim, não raro, frases que eu sei quem está em holandês, não faço ideia do que está escrito, que obviamente são manifestações políticas, né? Então o uso da rede social é muito forte. A Tailândia, né? Os jovens, eu diria, na Tailândia são muito engajados politicamente. E aí entra uma questão da China, Alessandro, muito influenciados também pelos movimentos em Hong Kong, né? Eu sempre pontuo isso em sala de aula. Talvez os movimentos em Hong Kong tenham sido suprimidos, tenham sido abafados, mas eles criaram um sentimento não de revolta necessariamente, mas um sentimento de atuação política, assertividade política entre as populações mais jovens em todo o Sudeste Asiático, inclusive na China continental. Então não descarto que talvez um movimento bem articulado na Tailândia consiga depor o primeiro-ministro. Professor Roberto Ibel, além do Harry Potter, que inspirou os jovens tailandeses, alguma indicação de leitura, de filme, enfim, quem quer entender um pouco mais daquela região, não só da Tailândia, mas do Sudeste Asiático como um todo, o que pode ser buscado por quem se interessar pelo assunto? Olha, temos ótimas referências. Eu sempre falo, quando queremos falar de Oriente Médio e Ásia, é o Eduardo Said, né? Para entender o orientalismo, toda a visão daquela região, acho importante. Vou fazer uma sugestão aqui que talvez alguns colegas internacionalistas possam, né, me criticar. Eu não sou o maior fã dele, mas eu acredito que a obra dele seja muito importante para entender o cenário atual, né? Que é o Choque de Civilizações, é uma obra seminal em relações internacionais, que é entender que hoje nós temos no sistema internacional diferentes visões de mundo, ou seja, diferentes visões de civilizações. Para entender de fato essa região do Sudeste Asiático é tão distante da gente, né? Tão distante que temos poucos especialistas aqui no Brasil, em Tailândia, inclusive em China agora temos um movimento muito grande. Eu recomendo então essas leituras. Tem uma outra obra também muito boa, né? Que é o Prisioneiros da Geografia,
também recomendo sempre. Estou recomendando obras em português, o pessoal tem acesso mais fácil. Então, recomendaria esse tipo de obra para entender, pelo menos, essa lógica política que lá ocorre, né? Como é que está hoje se processando essas transformações, que já te adianto, Gustavo, não são transformações que vão terminar, não se concretizarão da noite para o dia. Que ocorre na Tailândia, ocorre em Taiwan também, em Hong Kong, é um processo de talvez uma década, né? E quero muito evitar aquele termo primavera árabe. Não está ocorrendo uma primavera asiática, tá? É um contexto global, um contexto de choque, de fato, choque de visões de mundo, que hoje se apresenta naquela região e que tem reflexos no mundo inteiro. E antes de encerrar, vou pedir licença para o Felipe e para o Alessandro, porque eu não me aguento. O professor falou das eleições nos Estados Unidos. Eu preciso perguntar, pelo menos para quem ficou aqui no YouTube com a gente, o que o senhor achou do debate entre Joe Biden e Donald Trump no dia 29 de setembro? Eu assisti o debate ontem, né? Acompanho as eleições. Se quiserem até me convidar, já fazer propaganda, tá? Se quiser convidar depois para falar sobre as eleições especificamente, eu acompanho desde 2008. Assim, olha, eu vou te dizer, Gustavo, foi um dos debates mais chatos que eu já vi em todo o período acompanhando 4 eleições norte-americanas, né? Resumindo, foi um debate entre o Chris Wallace, o mediador, e o Donald Trump, né? O Joe Biden é que ficou de mediador do debate. Foi muito chato, por quê? Né? Trump interrompendo uma estratégia de campanha, uma estratégia política, de marketing político, interrompendo constantemente o Biden, não deixou o Biden falar por mais de 1 minuto. Eu não fiz essa cronometragem, mas acompanhando ontem, mais ou menos a gente via que ele não conseguia falar mais que 1 minuto. Por lado do Biden, assim, uma tão muito tímida, né? Parecia um garotinho na escola acuado, e utilizou de um dos piores recursos políticos, que é o riso irônico. Isso me incomoda muito particularmente, né? Então aquele sorriso irônico, aquela risadinha irônica, talvez até 3, 4 vezes é bom, mas usar mais de 30 vezes, como ele fez no debate, torna cansativo. E não foi um debate positivo, né? Não teve debate sobre questões propositivas políticas para a melhora da qualidade de vida do cidadão dos Estados Unidos, né? Então foi muito um debate acusatório, com negacionismos. A gente viu o Trump chamando o Partido Democrata de socialista, toda a questão agora que você tem em cima da declaração de imposto do Trump, que pagou $750 de imposto ano passado, né? Eu paguei mais imposto que o Trump. Eu nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida, mas eu não tenho uma Trump Tower no meu nome, né? Então, a questão, e também o inusitado, para dizer, do debate foi o Brasil, né? Ao que me consta, pela história de debates eleitorais norte-americanos, foi a primeira vez que o Brasil aparece em um debate presidencial nos Estados Unidos, né? E de uma forma muito negativa, evidentemente, pelas queimadas que estão ocorrendo na Amazônia e também no Pantanal. Então, nesse sentido, eu diria que foi um debate sem graça, um debate chato, que foi muito mais entre o mediador e o candidato republicano, Donald Trump, e que o Biden saiu assim, muito enfraquecido. Semana que vem tem o debate entre os vices, Kamala Harris e o Mike Pence, então talvez seja um debate mais interessante. São pessoas com uma atuação política muito diferente dos próprios candidatos principais, né? Mas foi o que eu comentei ontem já no Twitter. Eu acredito assim, se o Biden quer ganhar essas eleições, é uma eleição totalmente indefinida, não apostaria a vitória de ninguém. Ele precisa melhorar a estratégia de debate dele, porque senão é bem provável que o Trump consiga usar essa estratégia de interrupção. Seus editores de vídeo, né, o pessoal que prepara toda a sua campanha, agradeceu ontem ao Joe Biden pela performance muito, muito ruim, muito aquém daquilo que se esperava. Então, assim, foi um debate frustrante, para dizer o mínimo. Aí está Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigado pela atenção no podcast, no YouTube. E a gente seguirá falando aí pelas próximas semanas. Assunto não vai faltar, professor. Com certeza. Tem Nagorno-Karabakh, eleição nos Estados Unidos, tem a questão de Taiwan. Enfim, assunto não falta para as relações internacionais esse ano. Obrigado, Gustavo, Alessandro, Felipe, pelo convite. Fico à disposição.